Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e trago para você a matemática financeira do ensino médio. Nós já vamos falar em relação a esse assunto que também é abordado na nova BNCC, com essas habilidades que nós vamos falar daqui a pouco, certo? É o aluno que vem lá do ensino fundamental, ele precisa aprofundar para tratar no seu dia a dia, né, com o custo de um objeto, né, o lucro, o desconto. Então vamos observar o seguinte, ó, nosso assunto será o seguinte: lucro, desconto, acréscimos sucessivos e descontos sucessivos. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o lucro. Então, qual é a habilidade que nós vamos trabalhar nesses exemplos? Para você, o aluno do ensino médio, resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagens em diversos contextos e sobre juros compostos, destacando o crescimento exponencial, certo? Essa é a habilidade que você tem que sair de um curso como a matemática financeira. Então, vamos lá, inicialmente, o lucro. Quando se deseja fazer uma transação comercial, há uma possibilidade de obter um lucro. Se você tem um objeto, você comprou um objeto para revender, por exemplo, você não vai vender pelo mesmo preço, né? Inclusive se aquele objeto vai se valorizar. Então, nós vamos ter que ter em mente as seguintes variáveis aqui, né? Valor de custo, valor inicial, valor de venda, lucro e a taxa percentual. Quanto que você vai ganhar em relação ao que você quer obter. Deixa eu pegar aqui nossa canetinha. Então, vamos observar aqui, tá? Então, olha só, de repente você está elaborando, né, fazendo um produto e aquele produto tem custos. E aí você tem que ver em relação ao quanto você está gastando para poder você obter um lucro. Senão não vale a pena, né? Você vai ter trabalho à toa. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui. Digamos que você tem aqui um televisor, você comprou um televisor para revender, né? Um televisor foi comprado por R$800 e vendido por R$950. Vamos determinar aqui a taxa percentual de lucro obtido. Então vamos considerar essas variáveis aqui, né? O valor de custo, ou o valor inicial, no caso aqui R$800. O valor de venda, você quer vender por R$950. E o lucro, quanto é que você vai obter vendendo a esse preço? E qual é a taxa percentual do lucro? Vamos lá. O lucro ele sempre vai ser determinado por valor de venda menos o valor de custo. E aí é claro que para você obter o lucro, o teu valor de venda tem que ser maior que o valor de custo. E aí, nesse pequeno exemplo, nós vamos ter o seguinte: quanto vai ser o lucro em cima disso? 950 menos 800 é igual a 150. Então, o lucro foi obtido num valor de R$150. Qual vai ser a taxa de lucro? Você tem que entender qual é a taxa, mas tome cuidado. Tem muita gente que acha que só vai obter lucro quando você vender a 100%. E aí, é claro que você vai ter que observar o teu concorrente, se ele está vendendo tão alto assim ou não. Agora, qualquer ganho já é um ganho, né? Então, vamos observar aqui, ó, a taxa de lucro em relação ao valor de custo. Você vai fazer essa razãozinha aqui, ó. Pegar o valor aqui, o lucro, dividir pelo custo, depois multiplicar por 100. E aí você tem a taxa percentual. Vamos ver quanto foi que deu esse 150 em relação ao valor de custo anterior, né? Que foi de 800. Então, nós vamos ter 150 dividido por 800, nós vamos ter 18,75%, porque você vai multiplicar por 100, tá? Esse aqui é esse símbolo aqui, ó, percentual, você acrescenta aqui. Então, essa é a taxa de lucro que você obteve em relação ao valor de custo. Mas você pode também verificar em relação ao valor de venda. É claro que vai cair um pouco, né? A taxa percentual de lucro em relação ao valor de venda, você vai, em vez de colocar aqui no denominador o custo, você vai colocar o valor que você vendeu. E aí você divide, você tem 15,78%. Né? Primeiro exemplozinho bem básico, bem simples. Vamos ver aqui um segundo exemplo.
o preço de custo de um pneu para carro é de R$250 e foi vendido com lucro de R$70. Calcule o preço de venda e a taxa percentual do lucro em relação ao valor de custo. Então vamos ter aqui um pneu, né, que inicialmente aí você teve aí, você comprou por 250. Claro que vamos supor que você abre uma loja, você vai querer revender pneus, vamos supor, né? E aí, você obteve um lucro de R$70, quanto é que ele deve ser vendido para ter um lucro de R$70? E aí você vem aqui, ó, com a mesma formulazinha do lucro, que você tem o preço de venda menos o preço de custo, isolando, né, aqui o valor de venda. Então, esse menos C aqui, ó, você passa para o outro lado, né? E aí você vai ter 250 mais 70. Então, você vai ver que você tem que vender por R$320 para obter esse lucro aqui. Como é que você vai verificar, então, a taxa percentual do lucro em relação ao valor de custo? Em relação ao valor de custo, basta você dividir aqui, ó, 70 por 250, você vai ter um número decimal, depois multiplica por 100, e aí você tem 28%. Esse vai ser o ganho que você vai obter em relação a esse tipo de transação, certo? Gente, para o nosso vídeo não ficar muito longo, nós vamos parar por aqui e depois nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de matemática financeira. Se inscreve aí em nosso canal, gente, e até a próxima. Curte. Tchau, tchau.